primeira é a exposição, quando você entra em contato com a informação pela primeira vez. A segunda é a retenção, quando você revisa e organiza o que aprendeu. E por fim, a prática, quando aplica esse conhecimento na vida real. Fala pessoal, Paula Gleice aqui. Eu estou compartilhando nesse vídeo a minha rotina de estudos, tanto de inglês quanto de francês. Eu espero que vocês gostem, que vocês possam usar alguma dessas dicas também no aprendizado de vocês. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que tanto o inglês quanto o francês eu estudo de maneira diferente. Então, eu tenho métodos para estudar uma língua e tenho métodos para estudar outra, porque eles também tiveram percursos diferentes dentro da minha vida. Então, eu sempre tive muito contato com o inglês, assim como todo mundo tem aqui inicialmente, que é através de aulas na escola, sendo expostas por músicas, filmes em inglês. É uma língua que a gente consegue encontrar com muito mais facilidade no nosso dia a dia. Eu estudei em uma escola particular, então era um pouco mais exigente o inglês, mas mesmo assim eu não gostava nem um pouquinho de aprender inglês. Mas eu tive que ficar estudando e rendendo boas notas, porque senão meus pais iam me matar. Aí depois, quando eu fiquei um pouco mais velha, eu entrei no curso, e no curso eu fiz todo o percurso direitinho, 3 anos de inglês, onde eu acabei também virando professora nessa escola, porque como eu já tinha uma bagagem, eu ajudava os meus colegas. Aí eles pediram para eu virar trainee nessa escola de trainee, eu virei professora e depois eu entrei na faculdade de letras, onde mais uma vez eu tive mais experiência com inglês, apesar de ter sido letras francês, português. Obviamente tinham muitos cursos, várias grades dedicadas ao inglês. Eu resolvi também fazer essas aulas. Com o francês o caminho foi bem diferente, porque eu comecei como autodidata, também criança, em torno de 11 a 10 anos. Eu fiz também um vídeo sobre isso, então foi um pouco bagunçado o aprendizado de francês e ao mesmo tempo parecia mais natural para mim, porque eu tinha um interesse genuíno no francês, e o inglês eu só tive esse interesse muito tempo depois, quando eu já estava me comunicando melhor. Eu comecei de fato a gostar do inglês, porque eu estava entendendo, eu estava conseguindo conversar, então eu comecei também a ver entrevistas 100% inglês, filmes 100% inglês, aí sim eu comecei a gostar de fato do inglês. Mas o francês sempre foi essa relação que eu gostava muito. No entanto, a minha parte gramatical do francês, a parte que era fora da minha bolha, estava muito bagunçada, porque eu só via as coisas que eram do meu interesse. Então, por muito tempo eu fiquei como autodidata, até também entrar num curso de francês, só que quando eu entrei nesse curso, eu já estava no nível B1 para B2. Então, eu tinha um ótimo vocabulário, mas eu tive que rever muita coisa gramatical num curto período de tempo, uma loucura. E na faculdade eu vi muito sobre francês antigo, literatura, leitura. Eu nem aprendi tanto o francês como base em si, mas pelo uso direto da língua, quanto a parte linguística dela. Na parte do francês, atualmente eu tenho 3 livros importantes, e a dica que eu dou para você que está aprendendo com livros é saber que tipo de livros você pode utilizar e como você pode tirar o melhor deles. Porque aqui eu tenho um livro chamado Aprimorando Seu Francês, que é um livro de expressões. Aí aqui eu tenho um livro que eu estou lendo sobre a Simone Weil, que é um livro sobre um personagem de verdade. Então, uma pessoa real, uma política francesa, e ele tem grande foco na Segunda Guerra Mundial. Então, é um livro de história. Se você quer estudar com livros, você pode fazer a seguinte divisão. Livro de história, você lê em média de 3 a 5 páginas, lê tudo de uma vez e para. Depois você lê novamente, só grifando ou marcando, no caso eu marquei aqui com folha de papel, as partes que você ficou com dúvida e gostaria de rever, e eu anoto no meu bloco de notas do celular, no Notas do celular, as palavras ou frases que eu não entendi. Já a gramática, eu tento fazer um capítulo de exercícios e olhar as respostas em seguida. E esses livros aqui, eles são muito interessantes, mas eles são muito cansativos, porque não tem uma história. Esse daqui é um livro de história, por exemplo, e apesar de eu não entender uma palavra ou outra,
o contexto vai me ajudar bastante. Daqui é literalmente uma frase, uma palavra, também como se fosse um dicionário com definições. É meio desgastante ler muito, então eu leio literalmente uma expressão por dia. A expressão que eu dou hoje para vocês, expressão 79. Avoir l'écoute, ter bom coração, ser muito apreciado. Avoir l'écoute. Então, eu tento fazer isso, eu tento usar essas expressões dentro do meu dia a dia.